Pronto. Começamos. Então, está. Então, todo mundo aí. Boa tarde, todo mundo. Quem ainda não tinha visto, a Bárbara estava chegando, Bagé, Thaís, Sabino, Pedro, Valesca, Iris, Carol, Santuza. Nossa penúltima aula hoje. Semana que vem a gente encerra. Combinar o amigo secreto, não sei bem como é que nós vamos fazer, se vai ter. Não? Oh, tão bom que é, divertido. Tá bom, ironias passando. Pessoal, só para se lembrar, todo mundo, depois eu aviso pelos canais de comunicação da gente, daqui na semana que vem a última aula e na semana seguinte a gente já inicia a etapa de defesas dentro do nosso grupo. Então, a gente tem na quarta-feira, no dia 15, a defesa da tese da Jerusa, e na quinta-feira, dia 16, a defesa da tese da Isabel. Duas teses estão muito bem estruturadas, estão muito bem armadas, muito me orgulha. As bancas, acho que trazem boas contribuições dentro do que a gente tem conversado, do que a gente tem olhado, do que a gente tem discutido dentro dos estudos do nosso grupo e aqui nas nossas disciplinas. No caso da Jerusa, ela faz uma análise de alguns fragmentos de fala de professores durante a rotina da escola, tentando identificar como é que se produz e como é que circula, quais são os fatores que interferem para a produção disso que a gente chama de senso comum. Para isso, ela está usando o recurso da análise política do discurso, então, usando um bocado de Laclau, Mouffe, alguns dos recursos que a gente usou bastante no semestre passado, na análise política do discurso. E a Isabel faz uma revisita à teoria dos ciclos de vida profissional, que foi um grande boom sobre a coisa da formação de professores nos anos 80 e 90, a partir dos estudos do Nóvoa, em Portugal, que introduz uma série de debates, dentre eles um autor que se chama Huberman, que estuda os ciclos de vida profissional, e ele faz aí uma série de análises sobre essas etapas pelas quais passa o professor. E a Isabel vai e localiza um conjunto de professores com diferentes idades, diferentes tempos de docência na carreira, e ela colhe a história de vida desses sujeitos, usando o recurso da história oral, e faz toda uma análise exatamente aí dos corredores isotópicos na formulação do que é a constituição desses sujeitos como professores, tá? E professoras. A banca da Jerusa, a gente tem aqui do programa o Zé Luiz, e de fora do programa a gente traz duas professoras que estiveram conosco no semestre passado, no seminário aquele sobre análise política, que são a Graziela, da Unesp de Marília, Graziela Abdian, e a Luciana Marques, da Federal de Pernambuco, que também ambas trabalham bastante com a perspectiva da análise política do discurso e tal, e junto com o Zé, que já vem acompanhando o trabalho há mais tempo, fazem a contribuição. E, para a Isabel, a gente tem aqui do programa Mônica Della Fari, que já esteve conosco na qualificação, nos ajudou a enxergar um pouco esse desenho, e temos três professores de fora. O Diogo Rios, que alguns de vocês conhecem, que trabalhou conosco no curso de... Justamente nos deu um seminário sobre história oral, e ajudou bastante dentro dessa perspectiva, com algumas clareadas aí metodológicas. A Eliana Cherry, que é da Universidade de Caxias do Sul, ela é egressa aqui do nosso programa, foi minha aluna em alguma disciplina, ela foi orientada pela Maria Helena Bastos, é historiadora, amiga nossa, colega e tudo, e a Valesca Fortes de Oliveira, de Santa Maria, da UFSM, também trabalha bastante com formação de professores. Então, são duas bancas que a gente tem, dia 15 e dia 16, acho que são legais de vocês conhecerem, acompanhar por conta desse debate que a gente está fazendo por aqui. Tá? Hoje é o nosso último dia de leitura de novidade, assim, de ler algum texto diferente. Na semana que vem, a gente fecha o ciclo voltando a ler o primeiro texto
né? A ideia é que a gente possa fazer a leitura daquele texto sobre experiência do Jorge, com o intuito de agora fazer uma leitura, e aí eu vou pedir, no final da aula, eu vou pedir de novo, assim, se vocês tentassem fazer a leitura mais minuciosa que vocês puderem, exatamente na contramão do que aconteceria normalmente. Assim, como a gente recém leu há 2, 3 meses, e é um texto que vai batido, a gente vai passar por cima. Vamos mais devagar, exatamente para tentar reconhecer no texto do Jorge traços desses debates que a gente fez ao longo do semestre. Traços do Dewey, traços do Gadamer, traços do Benjamin, traços do Foucault. Do Benjamin, ele apresenta de forma muito explícita, ele cita o Benjamin, poucos autores que ele traz de maneira bem clara aí dentro, mas os outros autores eles são mais difusos dentro dessa leitura, e eu propunha que a gente justamente fizesse esse exercício de análise do texto buscando ressonâncias. Nós não vamos tentar interpretar, nem vamos tentar adivinhar, não nos interessa a biblioteca do Jorge, sempre disso, não nos interessa propriamente a biblioteca dos autores que a gente lê, mas tentar entender como essa teorização que ele faz, que é tão potente sobre a experiência, ela se serve e, de alguma maneira, ela está ancorada em algumas das formulações mais clássicas, mais importantes que a gente tem na história do pensamento. Então, proponho isso como um exercício que vocês, já de hoje para a semana que vem, façam uma leitura daquele pequeno texto de novo, buscando esses traços, essas referências, para ver se vocês conseguem, ao ler o texto, reconhecer e identificar elementos que a gente tenha discutido ao longo desses 4 meses que a gente está junto. Para a leitura de hoje, para a aula de hoje, a proposta era um terceiro texto do Walter Benjamin, em que ele retoma alguns dos textos que a gente leu, alguns elementos do texto que a gente leu semana passada, do Experiência e Pobreza. Ele fala um pouquinho da informação, fala da volta da guerra, fala um pouquinho desses traços, dessas questões, mas ele é bastante mais contundente, bastante mais forte, no sentido de pautar alguns elementos a respeito disso, a experiência. O texto trata, na verdade, ele é um ensaio que ele escreve a respeito de um autor soviético, que não nos interessa, a gente vai tirar do caminho algumas discussões, o propósito nosso aqui não é discutir a questão do narrador, da literatura e tal, do autor, da teoria do romance, enfim, mas até podemos nos servir, vamos nos servir, impossível passar incólume por essa leitura dele, mas especialmente indo na direção disso que ele caracteriza como experiência, né? Então, tentar entender o que ele está chamando de experiência, como é que ele chama, o que ele nomeia, né? O que ele diz que é experiência. Eu destaquei um pequeno trecho, tá bem no final do narrador, do penúltimo parágrafo, tá? Ele está justamente comentando algumas coisas do Valéry e tal, está fazendo um pouco esse fechamento, e o modo como ele encerra a reflexão. Ele diz: podemos ir mais longe e perguntar se a relação entre o narrador e a sua matéria, a vida humana, não seria ela própria uma relação artesanal. Não seria sua tarefa trabalhar a matéria-prima da experiência, da sua experiência e a dos outros, transformando-a num produto sólido, útil e único? Talvez não se tenha uma noção mais clara desse processo, talvez se tenha uma noção mais clara desse processo através do provérbio, concebido como uma espécie de ideograma de uma narrativa. Podemos dizer que os provérbios são ruínas de antigas narrativas, nas quais a moral da história abraça um acontecimento, como a era abraça um muro. Para começar o nosso debate hoje, tentando pegar algumas afirmações que ele deixa escapar aqui, né? Então, que ele ele diz que a matéria do narrador é a vida humana, né? E a vida humana, aí entendido também como matéria-prima da experiência, né? Transformando essa matéria-prima da experiência em um produto sólido, útil e único, como um recurso, digamos aí, artesanal, né? Então, esse trabalho do artesanato ele é recorrente, ele traz muitas vezes essa marca no texto e na parte final, especialmente, essa relação entre a alma, o espírito, o olho e a mão, né? Então, essa relação.
Não é à toa que a gente chama de artesanato da pesquisa, quando a gente, no nosso grupo, reforça muito essa ideia de que o capítulo em que a gente descreve a metodologia, os procedimentos e tal, a gente chama de artesanato da pesquisa, porque é o momento em que convergem a alma, o olho e a mão. Então, é como o olho olha para o mundo, como isso tudo entra e atravessa e revira a nossa alma, a alma de cada um, e a mão, né? A mão que planta, a mão que colhe, a mão que escreve, a mão que digita, então a mão que fabrica o trabalho. Acho que essa lógica do artesanato ela é muito feliz, né? Como uma metáfora muito feliz para ser trazida. E tem, obviamente, tudo a ver com o Mr. Gwyn, com o trabalho artesanal do fabricador das lâmpadas, do trabalho artesanal do escritor de retratos, do trabalho artesanal que está muito presente no livro, né? No romance, né? Na novela, enfim, é uma novela, o Mr. Gwyn. Então, também acho que são elementos aí que se atravessam e se compõem de um jeito curioso que eu queria trazer para a gente começar a falar sobre esse entendimento do que é a experiência, do intercâmbio de experiências, da narrativa da experiência, e desses elementos todos, então, que vão nos fazendo a gente se aproximar desse entendimento que como é que isso se constrói, né? E o texto do Jorge La Roça, que a gente já leu e vai ler de novo, se chama Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência. E ele vai apostar bastante nessa ideia de como narrar a experiência. Mas, enfim, queria começar escutando, então, vocês. A Iris já me deu uma pista de casa, né? Enfim, conseguiu terminar o Mr. Gwyn. Então, antes de passar para a Carol, queria só que a Iris trouxesse isso, porque era a única que tinha se enganchado na leitura do romance e não tinha conseguido terminar o romance. Até semana passada ainda estava meio enredada, e aí agora terminou. Iris, fala aí. Eu ainda estou, assim, eu terminei a leitura hoje de manhã. Eu não sei se é o meu momento, como é, né? Mas eu terminei a leitura de uma forma muito emocionada, assim. Eu li o livro em momentos sozinha, né? Na madrugada, de noite, depois hoje de manhã. E agora estava te ouvindo, professor, e pensando nas passagens que ele traduz, né? O processo de observação, né? A experiência que ele tem como o método que ele vai construindo para poder construir essa cópia, ser um copista, ser um narrador, né? Também, enfim, muita coisa me marcou no livro, né? Frases para definir coisas e definir o tempo. E enquanto lia, eu ficava pensando que esse texto serve para muitas das nossas discussões, mas assim, como que ele vai... Vou dizer de uma coisa que me marcou, tá? Enfim, eu vou estar muito vinculada às feiras artesanais nesse próximo período, e a professora Edila me desafiou a circular pelas feiras, né? E eu tenho pensado como seria essa circulada, porque ela quer que eu observe, que eu anote, né? E eu fiquei pensando que eu vou ter que estar um pouco como Mr. Gwyn, né? Não aparecendo muito, mas tentando aparecer no sentido de reconstruir algumas pontes, né? E como ele vai construindo esse método de estar no espaço, mas preservando o que é observado, né? Para não artificializar aquele momento, né? Trouxe um pouco para mim essa experiência que vou viver. E estou muito emocionada, porque ao final, ali nas 3, 4 últimas páginas, em que ele vai definindo essa questão de fazermos a nossa história, né? O diálogo, lindo diálogo que ela tem no final com o artesão que faz as lâmpadas, né? Sobre produção da história, né? Se a gente é personagem ou a gente é a totalidade da história, enfim. Estou um pouco tímida para começar assim. Não, dá, de boa. Mas são coisas que o texto assim foi me trazendo, essa ideia da observação, mas de uma observação que ela se dá a partir de um método que vai sendo estabelecido, construído, pensado, né?
como se mantém a distância, mas como se mantém o contato, né? Quando ele estabelece assim, não, nós não vamos conversar em nenhum momento. E num dada situação do processo, ele entende, não, em algum momento nós teremos que ter a interação, e bom, vai ser uma interação que eu vou falar uma única vez. Então, essa coisa de ir mudando o processo a partir da participação, da realização dele, né? Enfim, eu até mandei para o professor hoje, com certeza eu acho que é um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida, assim, eu estou muito envolvida pela leitura ainda, estou administrando ela, assim. Legal. Não, eu fiz questão de começar primeiro porque o texto... Eu estava preparada que eu ia falar, na verdade, eu estava... Você tem que estar sempre preparada, dona Iris. Está sempre, o professor pode chamar a qualquer hora. Aquilo lá. Não, o que eu quero, que me importa, primeiro por um elemento que eu disse que não é o elemento que a gente vai trabalhar de modo mais profundo no texto do Benjamin, que é a teoria do romance, mas é curioso por uma escolha feita aqui no nosso seminário, que é trazer a literatura, né? E ele mostra algumas distâncias e proximidades entre o romance, a novela, a crônica, o lugar do narrador, o personagem, enfim, como isso tudo se coloca dessa maneira. As escolhas, e o poema, ele se refere ao poema épico em Homero, então, assim, não à toa, a gente começou lendo a Ilíada lá no começo, que é um poema, não lemos sob a forma homérica, clássica, mas ela carrega todo esse traço. As narrativas que são o Seda e o Mr. Gwyn, elas respondem muito a essa lógica da narrativa interrompida sem interpretação, né? Ele larga algumas pistas, larga alguns elementos. Eu lembro de ter destacado para vocês, lá na leitura do Seda, o modo como ele narra as 4 viagens, que é exatamente o mesmo começo da narrativa, é exatamente igual, mas ele muda o atributo, como o lago é nomeado pelos habitantes do lugar, se é o fim, a morte, o abismo, enfim. E ele, com isso, entrega na mão do leitor, né, a tomada de decisão e a interpretação. Ele o Barico, acho que faz isso muito bem, do ponto de vista do recurso narrativo, que é o uso das reticências. Ele é reticente na sua maneira de construir o texto, porque ele nos larga no colo algumas coisas e nos tira o chão, né? Ele não nos dá a resposta. Ele não é como no romance, que ele tem, de acordo com Benjamin, essa obrigação de preencher todos os espaços e completar todas as figuras, elas são abertas. E no caso do Calvino, que mais se aproxima de crônicas, são crônicas do Sr. Palomar. O Sr. Palomar conta aqueles episódios como pequenas crônicas. E também, a gente supõe que existe um antes e um depois. Para onde ele foi depois de sair com dor de cabeça, de tentar olhar para a onda e tal, não sei o quê. A próxima narrativa não é a continuação do dia do Sr. Palomar, é uma outra narrativa. Né? Então, é uma outra crônica, é um outro jeito. Na hora de vocês escreverem as teses e as dissertações, vocês se deparam com isso. E aí entra a crônica das leituras, entra a narrativa do processo de pesquisa. E aí, uma das pressões que aqui no grupo eu acabo fazendo, muito com os meus orientandos, é assim, não te prende em dizer este é um estudo etnográfico, um estudo de natureza qualitativa, com inspiração etnográfica e tal, não sei das quantas. Diz o que fizeste, deixa que o leitor conclui. Tu pensa que com isso tu abrevia e deixa as coisas mais claras? E não, com isso tu te aprisiona dentro de uma forma a partir da qual tu vai ser cobrada e exigida para sempre, se isso se transforma numa declaração. Então, portanto, a perspectiva do artesanato da pesquisa e essa conexão entre o olho, a mão e a alma importa, porque me importa que seja descrito e narrado o processo. Narrado, então aí eu fiz, então aí eu pensei, então aí eu desenhei. Como é que eu desenhei? O desenho tinha não sei das quantas, eu fiz com fichas coladas na parede e tal, não. Então descreve. Aí eu analisei, então narra. Tu vai entre a descrição e a narrativa, tu vai compondo esse desenho de como a pesquisa aconteceu, como ela se desenvolveu. Isso é muito mais potente como possibilidade de entrada para o leitor. O leitor vai entender do que se trata. E a discussão teórica, se isso é um recurso
estruturalista, ou hermenêutico, ou não sei das contas, não é porque tu usou a palavra é um estudo hermenêutico que ele se torna hermenêutico. Isso não é abracadabra, não é palavra mágica. Tu tens que descrever o processo e narrar como foi feita a análise e deixa que o leitor se dê conta. Ou lá pelas cansadas, tu disse, me inspirei, boa parte, na hermenêutica. Ah, bem que eu estava achando. É outra coisa de tu começar na primeira folha dizendo o que tu está trabalhando. Então, acho que essa provocação é uma provocação importante. E uma outra observação só para terminar essa primeira intervenção. É curioso essa maneira que vocês têm de se apropriar da literatura como se fosse não ficção, né? A Iris, eu já tinha observado isso há mais tempo, logo na primeira leitura do Mr. Gwyn, na primeira aula que a gente comentou, Mr. Gwyn, se vocês estão lembrados, tinha todo um papo assim, então, como é que foi? Mas aí ele observou 2 dias e só escreveu 20 linhas, e como é que é isso? Gente, isso é ficção, isso foi uma decisão, 6 dias, 20 linhas, é uma arbitrariedade do autor que colocou esse número, não foi assim, não aconteceu, porque esse cara não existe Mr. Gwyn, não existiram nunca as lâmpadas, nem nunca aquelas pessoas. Então, eu curto ver, mas provoco, de novo, o Iris nessa condição assim, eu estou olhando não, porque quando ele faz, então tem uma coisa de entender que assim, ele é um personagem, cara, ele não é alguém que foi lá e fez. Então, fazer como ele significa exercitar uma prerrogativa de arbitrariedade que a gente tem de construir modos de se relacionar com o mundo. Isso é super importante, que vocês me tragam isso, e eu falo agora com esse jeito brincalhão, estou brincando, mas não estou debochando, nem desfazendo da intenção de vocês, porque exatamente esse era o propósito da chamada literatura de formação, do romance de formação e da literatura de formação. Oferecer para o leitor situações e conflitos e dilemas vividos pelos personagens com questionamentos, com brechas, para que o leitor pudesse se posicionar diante deles e pensar, se fosse comigo, eu teria feito tal coisa, mas por que ela foi fazer isso? Eu teria feito tal outra. Ao se deparar com os dilemas e conflitos das personagens e da história, e isso suscitar posicionamentos, contribui para um processo de subjetivação. O leitor se coloca em situações virtuais numa posição que não existe, num tempo que não... Ele é o povo que não existe. Né? Então, se lembram lá do velho textinho do Foucault, que a gente já leu lá no começo, quando ele dizia que eram os 3 focos da experiência, na primeira hora da primeira aula do Governo de Si e dos Outros, que foi o último texto do Foucault que a gente leu ainda no mês de setembro. Ele dizia, os 3 modos os 3 focos da experiência são as formas de um saber possível, o segundo, as matrizes normativas de comportamento para os indivíduos, e terceiro, modos de existência virtuais para sujeitos possíveis. A literatura nos confronta com esses modos de existência virtuais para sujeitos possíveis. Não apenas porque ela é ficção, mas porque ela nos interpela, porque ela intervém, ela intercede, ela interfere na nossa existência, e ela faz com que a gente também experimente a condição de modos de existência virtuais para sujeitos possíveis. Ou seja, se fosse comigo, se fosse eu o escritor de retratos, eu sou um sujeito possível. E aí eu não faria assim, eu faria assado. Eu estou construindo um modo de existência virtual. Então, é um exercício de composição que pode passar como um mero traço de lazer, e aí eu fecho o livro, nada mais disso me faz diferença, ou eu saio maquinando, ou é o sentido da formação, que o Benjamin traz muito bem, que é lá Don Quixote, os 2 exemplares, Don Quixote e o Goethe, lá com o jovem Meister, enfim, como grandes clássicos dos romances de formação, que tem esse propósito. Então, tudo funcionando, está tudo direitinho, está tudo dando certo. Tudo aí. Carol, com a mão levantada, fosse de verdade, tu estava com o braço cansado já de estar com a mão todo esse tempo. Vamos lá. Não, tranquilo. É sempre legal, né? Escutar também, a gente vai
fazendo outros links, assim. Mas esse texto do narrador, que eu tenho até ele impresso há bastante tempo, porque eu li pela primeira vez no mestrado ainda. Até ele, essa leitura teve muito a ver com as decisões que eu acabei tomando em termos da metodologia, de como eu iria conduzir, né, a parte prática, digamos, da minha pesquisa no mestrado. E aí eu estava estudando criança. Está travando para mim só ou para todo mundo está travando? Está travando. Tá travando. Travou feio agora. Travou, Carol. Vamos ver, Carol, sem câmera, ver se melhora. Oi, tá. Dá para ouvir? Dá para te ouvir. Tá. A internet está meio estranha, acho que para quase todo mundo. Mas aí acabei decidindo entrevistar as crianças no final da visita e de visitas com pais, porque ainda que as visitas escolares e guiadas tenham, com certeza, seu valor, né, evidentemente, eu acho que a visita com pais, até pelo que eu observei, ela tem um pouco mais de liberdade, assim, a criança pode ir várias vezes no mesmo brinquedo, no mesmo aparato, né, interagir, enfim, observar. E tem alguns que são quase brinquedos, né? Os exhibits museais, foi o termo que eu acabei usando. E por isso, por essa questão da narrativa e, pelo que eu entendi, assim, pelo menos da narrativa como essa maneira da gente também elaborar a experiência, né? E eu acho isso uma coisa que foi o que eu, de primeira, assim, na primeira vez que eu li, eu gostei bastante do texto. Foi isso, assim, da narrativa como essa forma da gente socializar, de tornar mais coletivo coisas, conhecimentos que a gente adquiriu através de experiências, né? E ainda que isso não significa que ela é transferível, né? Isso a gente viu em outros momentos, mas nesse sentido, assim, de levar adiante conhecimentos que a gente obteve, né? E aí eu fiquei pensando no Mr. Green, que eu acho que o que ele fazia, o que ele pelo menos pensou num momento, era exatamente o oposto disso, porque ele queria justamente esconder o trabalho dele, né? Não sei, fiquei pensando nisso. Ele queria justamente que as pessoas não tivessem acesso a isso. E aí, no fim, ele conseguiu essa forma diferente, né, de fazer isso, e de que não é que ele não ia mais mostrar para ninguém, mas fez de uma forma um pouco mais pessoal, e no fim ele também tinha aquele pseudônimo, que no fim das contas ele continuava escrevendo e tudo mais. Mas, enfim, só um pensamento que agora me veio. E também fiquei pensando dessa questão de que às vezes a gente quer muito as respostas, né? E isso é uma coisa que algumas pessoas já me falaram que tem raiva de ler Benjamin, de ler Adorno, de ler esses autores assim da teoria crítica por isso, né? Porque eles são muito mais críticos e eles não vão necessariamente te dizer, então eu entendo que experiência é isso, isso, aquilo, ou então te dar necessariamente uma solução, né? Eu acho que tem também um pouco desse caráter de que a gente tem que fazer esse exercício, porque esse texto eu lembro claramente assim que a primeira vez que eu li o narrador foi uma sofrência, assim, eu remei, tinha que voltar, que ler várias vezes, que ficar uma semana num trecho, largar, dizer o que eu estou fazendo na minha vida, voltar, né? Então, enfim, são algumas coisas que eu pensei a partir da leitura e das falas. Legal, bacana. O que... talvez assim, a gente tenha que ter claro que os teóricos da escola de Frankfurt, ou da chamada teoria crítica, né, esses autores que pertencem a esse grupo que a gente chama de teoria crítica, mais uma vez, assim, não foram eles que inventaram esse nome para eles, né? Esse é um atributo feito de fora, né? E por que se chama esses caras de teoria crítica? O Benjamin, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas, enfim, esses caras que estão aí na volta. Me serve muito o entendimento de crítica, que é recuperado exatamente nessa lógica toda, nesse período,
né, de que a crítica se baseia na convicção de que as coisas sempre poderiam ser de outra forma, que não como estão sendo, né? É isso que suscita o desenvolvimento da perspectiva do ponto de vista da lógica, a quebra dos parâmetros da lógica formal, onde tu tem identidade, diferença, contradição, contrariedade e tal, e tu começa a trabalhar com a noção de plausibilidade, né? O que é a plausibilidade? Ela é uma figura lógica que rompe com aquela condição estática dos elementos característicos da lógica formal, e que, de alguma maneira, eu entendo ela dar um passo além da lógica, daquilo que está colocado pela lógica dialética, e se serve muito da lógica dialética, mas ela vai um pouquinho mais longe, que é o entendimento de que a plausibilidade ela é uma condição de valor dada a partir da contingência. Tá? Eu preciso entender a contingência, eu preciso entender a conjuntura para admitir, para julgar um argumento se ele é válido ou não, se ele é verdadeiro ou falso. Ou seja, eu desloco a condição de verdade do próprio argumento ou da própria ideia e incluo a noção de verdade, ou transformo a noção de verdade como um efeito de um arranjo que se produz, um arranjo de disputa numa formação discursiva. Então, portanto, essa pode ser a melhor, pode não ser a melhor explicação, mas é a mais plausível, é a mais razoável. E o que é, então, o que a teoria crítica faz, o que os caras da teoria crítica fazem? Exatamente isso, eles dissolvem chamados lá marcadores de certeza, né? A gente desaparecem os tais marcadores de certeza, a gente passa a trabalhar com uma outra lógica, que é a inclusão da discrepância, a coexistência das posições que são díspares, porque assim é o mundo. Uma das coisas que eu acho que é importante assim, eu destacar na coisa nessa leitura do Benjamin, nessa contribuição que ele faz, para se pensar essa perspectiva da teoria crítica, dessa condição da teoria crítica, é a abertura dessa noção de experiência. Qual é a coincidência, assim, talvez qual é o fio de coincidência que a gente pode encontrar entre lá, as escolhas que eu fiz, evidentemente, mas entre a concepção de experiência em Foucault, em Gadamer, em John Dewey e em Benjamin. Todos eles defendem, todos eles postulam, cada um a seu modo, uma intencionalidade do sujeito que tem a experiência. Tá? Então, além de todas as questões da singularidade do sujeito, da própria experiência, e a difícil, ela não é incomunicável, mas ela é dificilmente comunicável. Justamente o exercício do Benjamin hoje é falar sobre como é que se comunica uma experiência. Quando eu proporciono experiências como professor, eu não proporciono rigorosamente experiências, eu proporciono condições de possibilidade que têm a possibilidade, que têm a potência de produzir certos efeitos. Então, quando a gente vem e se apropria dessa noção, a experiência se esvazia, e talvez seja aí uma das aflições do leitor, que assim, mas qual é o conteúdo da experiência? O que se define como experiência? Experiência é o que, o Jorge diz, é o que nos passa, o que o Gadamer diz, aquilo sobre o que a gente pensa quando se depara com não sei o quê. O Dewey diz da mesma maneira, é isso aí. O Benjamin vai dizer, é a matéria-prima da vida humana. Né? Mas é o quê? É o acontecimento. O acontecimento é a experiência? O fato é a experiência? O episódio é a experiência? Não. Isso é o objeto da narrativa, isso é possível. A experiência diz respeito a um efeito que se produz no sujeito e ao que ele produz de conhecimento sobre isso. Então, pensar sobre a experiência não é só simplesmente pensar sobre o que se passou. O que se passou é a descrição, a narrativa da novela, enfim, olha o que aconteceu. O carro vinha vindo e aí bateu e tal. Tá? O que se passou é passível de interpretação, tá? Porque demanda uma estratégia aí de compreensão. No caso da experiência, por que ela é tão difícil de ser comunicada e por que ela tem, a gente chega tanto no texto da semana passada quanto nesse? Porque, rigorosamente, a narrativa sobre a experiência é uma narrativa que tenta aprisionar
ou encarnar, ou dar alguma materialidade a algo para o qual não se tem palavras. Se a palavra está clara, se a palavra cabe direitinho sobre a coisa, porque a conexão entre a interpretação e o objeto foi feita de maneira quase sem interferência no meio, quase sem interrupção. Portanto, há que desconfiar, não tem que desvalorizar nada disso, mas pensando nesse sentido da experiência como alguma coisa que me revira, que me tira do lugar, como Foucault dizia lá, né? Como algo que me transforma, né? Que me deixa transformado, que produz uma transformação. A gente leu lá, o segundo texto do Foucault que a gente leu, que era a Conversazione com Duccio Trombadori, ele diz, na primeira página do texto, ele diz: uma experiência é qualquer coisa de que se sai transformado. A experiência é essa coisa da qual eu saio transformado, ou seja, com Gadamer e tal, pensando, eu não era assim quando eu era antes da experiência, depois da experiência eu sou essa outra coisa. Tudo que eu sei, todas as palavras que eu conheço e o sentido das palavras que eu tenho, elas são relativas e elas têm uma condição de encarnação relativa ao período anterior da experiência. Se a experiência me transforma, se ela produz um deslocamento em mim, ela produz deslocamentos nos meus esquemas, na minha rede de inteligibilidade, no meu esquema de inteligibilidade, no meu horizonte de explicações, no meu horizonte de inteligibilidade. Porque ela me modificou, se ela me modificou, ela mudou o meu ponto de vista. Se ela mudou o meu ponto de vista, mudou minha perspectiva. Se mudou minha perspectiva, mudou a contingência. Então, se há uma experiência, se houve uma experiência da qual eu saí transformado, me faltam palavras. As palavras que eu tenho, o discurso que eu conheço, ele rigorosamente ele é insuficiente para narrar, para descrever, para apresentar, para materializar. Então, o que o Benjamin provoca do ponto de vista aí do narrador, e esse fragmento que eu acabei de mostrar para vocês, que é a partezinha final, que é assim, ó, como é que a gente se vira... Desculpe. Eu fechei aqui meu livro bem na hora. Podemos ir mais longe e perguntar se a relação entre o narrador e a sua matéria, a vida humana, não seria ela própria uma relação artesanal. Não seria sua tarefa trabalhar a matéria-prima da experiência, a própria ali, transformando num produto sólido, único e tal. Então, estamos falando de vida humana, estamos falando dessa impossibilidade de aprender. E vida não Porto Alegre não é minha vida, PUC não é minha vida. É difícil eu falar de mim sem falar em Porto Alegre, sem falar da PUC, sem falar de vocês. Mas isso não é a minha vida, isso não sou eu. Falar da minha experiência docente, eu preciso falar do programa de pós-graduação, eu preciso falar mas não o programa de pós-graduação não é a minha experiência docente. Entendem que quando eu preciso recorrer à linguagem para expressar, para descrever uma experiência, que seja a experiência de formação, eu preciso de algumas materialidades, eu preciso de alguns traços, porque é sobre eles que vai deslizar o meu discurso. E que pretendo que esse discurso que desliza por entre esses objetos, esses fatos que são evocados, né, pela minha fala e lembrados por vocês, PUC, Programa de Pós-Graduação, Porto Alegre, etc. Mas a minha experiência é o que desliza por entre esses objetos, fatos e acontecimentos. Então, o que chega aí com vocês também, só que aí, no momento em que vocês escutam e que essas palavras evocam imagens do que seja a PUC, do que seja o programa, certamente o sentido do programa de pós-graduação que aparece para vocês não é o mesmo sentido que aparece para mim. Então, portanto, a produção de sentido consequente a partir da minha narrativa chegará aí, operará aí de outra maneira. Então, a tentativa do narrador vai ser objetivar isso. Benjamin diz assim, ele tem que estaquear o terreno, ele tem que demarcar o terreno. Então, um dos recursos que a gente tem na linguagem é o não. Não é isso, não é aquilo outro, para tu tirar do caminho possíveis interpretações ou possíveis antecipações que o leitor fará. E um ponto que o Benjamin destaca forte aqui é a interpretação tem nos chegado junto com a informação. A pobreza está justamente aí, de a gente estar
pobre de experiências, porque elas já vêm interpretadas, elas já trazem junto o que a gente tem que pensar sobre elas, né? A noivinha do Aristides já vem com homofobia, com deboche, com humilhação, com não sei o quê, com a história, com isso, com aquilo, ou seja, ela já chega com uma carga interpretativa que recobre o próprio objeto na medida em que ele chega. Enfim, bora, entro na maionese. Carol levantou a mão, deixa eu olhar coisas no... Não, ia comentar que uma coisa que eu também, que o Benjamin é um desses autores que ele também tem umas coisas muito específicas, né? E essa parte do que ele fala, que é também super citada do final da guerra. No final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha, não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável. E é bem dentro disso que tu já comentou, mas só comentando, porque foi algo que eu demorei para entender, assim, que ele tem essa questão que ele fala da experiência de choque, né, e que aí, pelo menos pelo meu entendimento, é um pouco disso, né, que a gente estava falando, que a experiência não é o fato em si, não é o que ele chama também a vivência em si, né, mas o que a gente faz dela, né, e essas produções que ela vai acabar ocasionando. E aí o que me pareceu, assim, que eu lembro que quando eu li, sei lá quantas vezes eu já tinha lido o mesmo trecho, aí li, caiu a ficha, assim, de que, em parte, aí trazendo de novo nas palavras do La Rosa, aquela questão do tempo, né, que a gente está sempre sem tempo, que a gente não para também para se dar esse tempo, que tem também um pouco a ver com isso, né, nesse exemplo específico, né, dos combatentes, que a guerra, ali no início ele dizia que uma geração que ainda for à escola num bonde puxado por cavalos, se encontrou ao ar livre numa paisagem em que nada permanecera inalterado. Enfim, então acho que é isso, eles vinham de um outro contexto e eles caem de paraquedas ali onde a gente morrendo, a explosão. São muitas experiências de choque que não dá nem esse tempo de processar, né, de pensar, tá, e aí, o que é isso? Era o meu amigo, e não sei o que, né? Então acho que também tem um pouco a ver com isso, de a gente não se conseguir chegar a botar em palavras, né? Porque mal se processou, se digeriu, digamos, aquilo, né? Então, acho que tem um pouco a ver com isso. Só comentei porque isso é uma questão que eu lembro que eu tive muita dificuldade de entender na primeira vez. Pra quê? Como assim? Voltou mais pobre? Enfim. É isso. O Bagé fez uma observação no chat e disse experiência como elaboração das ações que nos passam. Pode ser. Quem propõe que se faça elaboração, por exemplo, é o Dewey, que é um pragmatista e que vai propor a submissão das vivências à razão. Nesses outros caras, Benjamin vai pensar de uma outra maneira, com a coisa toda da construção da literatura e tal, mas eu diria, nesse sentido, é possível fazer uma aproximação mais forte entre Foucault e Gadamer, que vão dizer, não se trata de elaboração. Elaboração é a submissão de uma ideia aos princípios do entendimento, às categorias do entendimento. E não se trata de entender. O próprio Foucault deixa isso bastante claro quando ele diz, não é uma questão de saber, não é porque eu sei ou que eu não sei. Então, não é elaborar. A elaboração será a submissão de um certo conjunto de vivências, enfim, como tu está chamando aqui, uma ação, ao entendimento. O que aconteceu comigo? O que se passou? Eu consigo descrever e logo a minha razão vai fazer o quê? Interpretar, ou seja, atribuir um significado a ela. Tanto o Gadamer quanto o Foucault, nessa medida, em alguma medida, o Benjamin também vai dizer, não. A interpretação, a atribuição da interpretação sobre isso empobrece a experiência, porque ela tenta manter a experiência sob controle, debaixo de um esquema de compreensão, de entendimento, que empobrece. Por isso, Benjamin vai fazer essa relação com a literatura, com a arte. Tá? Por isso, Foucault vai dizer... não tem, se eu fosse... como é que ele diz? Se eu tivesse de escrever um livro para comunicar o que eu já penso, antes de comunicar a escrevê-lo, não teria jamais a coragem de escrever, de fazer. Só escrevo porque não sei ainda exatamente o que pensar sobre essa coisa em que gostaria de pensar. De modo que o livro me transforma e transforma o que eu penso. Cada livro transforma o que eu pensava
quando terminava o livro precedente. E o Benjamin está dizendo, a interpretação que já chega recobrindo a informação, ou transformando a narrativa em informação, é o que empobrece isso, porque ela já dá ela traz casado já uma chave de entendimento, uma chave de compreensão. E é disso que a gente tem que se ver livre, do ponto de vista desse grupo de autores que a gente está tendo. O Dewey é o único que se afasta um pouco dessa perspectiva, porque, exatamente quando eu falo dele ser um pragmatista, porque ele está tentando pensar uma possibilidade de utilizar esse recurso, esse dispositivo, como um dispositivo de formação, de aprendizagem na escola. Entendam que isso é muito forte. No livro Arte como Experiência, por exemplo, tem um livro específico que se chama Arte como Experiência, ele alivia um pouco mais a pressão, mas ainda assim, ele vai dirigir a experiência artística com alguns cânones, com algumas formas de manejo e de atribuição de significado. Por quê? Porque está falando de escola, e escola é um dispositivo racional, ela tem hora para começar, ela tem hora para terminar, ele tem que acontecer. Na melhor das hipóteses, o que ele propõe? Tempo integral, uma escola em tempo integral, ou seja, com duração de 2 turnos, de tal maneira que a criança seja exposta durante mais tempo, tá? A situações que tenham a potência de produzir efeitos sobre ela. E aí é que ele diz, assim, dentro do texto dele, ele diz, quanto mais a criança não se der conta que está aprendendo, mais ela aprende. Então, ele também acaba se dando conta assim, se tu distrai a criança, trabalhar com os interesses da criança faz com que a criança se dirija para a coisa, faça a vivência, sem se preocupar com a dimensão da aprendizagem, o que estou aprendendo com isso, o que eu preciso estudar. Não, ele vai jogar bola, ele chuta a bola e tenta fazer o gol. Ele não calcula a força do chute, a distância que existe e tal, não. Depois isso pode ser estudado. Então, o que Dewey diz essa criança vai aprender sobre impulso, leis da física, movimento, cinética e tal, jogando bola, porque ele não vai prestar atenção no que ele está vivendo. Depois ele vai se debruçar sobre isso e aí vão poder fazer a formulação. De qualquer maneira, ele vai trazer o entendimento e a instrução para a cena. Mas Foucault e Benjamin, por exemplo, vão para outro lado. Eles vão dizer, tu vai fazer narrativa. Tá, mas como é que eu faço? Não sei, tu ainda não viveu a experiência de te confrontar com o indizível, com o inefável, com aquilo para que me faltam palavras. Então, por isso, esses caras, na sequência da teoria crítica, na sequência desse pensamento todo, a gente vai ver o desenvolvimento do que a gente chama de pensamento pós-crítico e pós-estruturalista, são os caras que deram um passinho um pouco para frente, e que vão falar, por exemplo, na dimensão ético, estético, política da existência. Por que eles falam, por que é indissociável falar de ética, estética e política? Por que o Guattari vai falar nas 3 ecologias? Por que Deleuze vai operar com isso? Por que o Laclau vai dizer desse manejo o tempo todo? Justamente porque não se pode dissociar uma coisa da outra. E a dimensão estética é justamente inventar um povo que falta. De novo, chegando ali no que o Foucault apresentou, que são modos de existência virtuais para sujeitos possíveis. Se eu tentar reter, se eu tentar prever, se eu tentar aprisionar, ou se eu tentar me inspirar no que eu já conheço para tentar forjar o que vem pela frente, eu não vou apostar nessa virtualidade, eu não vou apostar na riqueza da experiência. Isso não serve. Então, quando Foucault provoca isso do ponto de vista do que sejam modos de existência virtuais para sujeitos possíveis, ele está falando exatamente dessa falta de chão. Para isso, para o que nenhuma palavra basta. Tá? O Jorge La Roça, no texto dele, vai falar, no começo do texto, justamente sobre a palavra, do quanto a palavra representa aquilo que torna possível a nossa comunicação e a nossa relação aqui, onde a gente está, e tudo que a gente está vivendo está mediado pela palavra,
Mas, inegavelmente, do ponto de vista de toda a análise linguística que a gente já fez, e toda a discussão estruturalista que a gente carrega, a palavra aprisiona o pensamento. Rigorosamente no cotidiano, ela aprisiona o pensamento. Então, o pensamento está indo e toim. Quando tu cola na palavra, além do pensamento estar aprisionado ali, quando a palavra é proferida, ela entra num esquema de compreensão do teu interlocutor e vai ser o elemento que vai desencadear uma imagem mental que, por sua vez, foi construída por aquele sujeito que te escuta nas suas experiências. Então, o que chega em vocês quando eu falo, quando eu descrevo, quando eu dou aula, quando eu escrevo livro e tal, é o que é possível de ser compreendido. Então, a questão do entendimento é sempre um risco, ela é sempre uma prisão, ela é sempre um constrangimento. O entendimento e a compreensão são constrangimentos. Por isso a arte, por isso a poesia, por isso a narrativa, o romance, enfim, a arte de um modo geral, porque a arte não quer dizer nada, a arte não serve para nada, ela não tem uma utilidade. A arte ela é um expediente, um dispositivo antes expressivo e não comunicativo. Ela até se presta para a comunicação, não tem dúvida nenhuma, ela tem uma dimensão comunicativa, não há dúvida. Mas ela, por natureza, enfim, ela é expressiva. Então, ela é aquilo, é a única coisa possível quando me faltam palavras. Então, sai aquilo, se é uma dança, se é uma sinfonia, se é um poema, se é um desenho, não se sabe. Marcos, eu estou aqui pensando, pode ser que o deck é o maior balão, né? Mas eu fiquei com uma questão. Seria o que o Blickstein fala da metalinguística, dessa dimensão metalinguística, quando tu não tens, quando a palavra já não te condiciona, já não tem essa formação dos corredores, ou não chega a ser isso? Pode, em certa medida. Não há uma correspondência direta. Quando ele está falando do metalinguístico, ele está falando do que se chama de fora da linguagem, aquilo que possibilita o que o Foucault vai chamar de pensamento do fora, tá? Que tem mais a ver com o extralinguístico, tá? Com o que é o extralinguístico, aquilo que palavra alguma alcança. Tá? Aquilo que existe sem que a palavra o atinja, ou do qual não se extrai nenhuma palavra. Não sei. Teria que rever em que circunstância o Blickstein usa esse tipo de recurso, porque, na verdade, ele está trabalhando com a ideia do discursivo, certo? E ele, se tu pensares assim, a parte final daquele livrinho do Blickstein, ele diz, isso só é possível, ele vai trazer o Coseriu, tá? E vai falar na poesia, e no sentido da poesia concreta. O Benjamin aqui dá uma pista sensacional, estrondosa, que é muito típica de alguns exercícios que se vinha fazendo na Europa, especialmente no final do século XIX, e chega nos Estados Unidos, enfim, com Ezra Pound, que é o estudo o estudo da linguagem oriental, tá? Da linguagem ideogramática. A cultura oriental ela foi de bastante interesse enfim, especialmente pensando ali na França, nos últimos anos do século XIX, é toda uma coisa mística em torno do Japão, da China, e bastante em termos de linguagem, tá? Uma curiosidade em relação a isso. Poetas como Mallarmé vão se interessar pela escrita ideogramática. Por quê? Porque a escrita ideogramática ela não se compõe, pena que agora a gente não tem a Aida, a Liu Yuan aqui conosco, já ia nos dar um baile de mandarim aqui na sala, já ia fazer chover esse negócio. O que caracteriza a escrita ideogramática? Ela não é fonética, ela não é simbólica, ela é icônica. A relação entre aquilo que o objeto que representa o traço, o desenho, né, com aquilo que é representado, não é arbitrário. Por exemplo, qual é a relação que existe entre a letra C e o som C?
Qual é a relação que existe entre a letra A, o desenho da letra A e o som A? Qual é a relação que existe entre a palavra lua e o objeto lua? Não tem, ele é arbitrário. No caso da escrita ideogramática, os ideogramas eles têm uma raiz icônica. Eles são, a partir de toda uma evolução do hábito da escrita e tal, ele conserva alguns elementos, alguns traços, mas ele tem uma relação de contiguidade em relação ao objeto que ele representa. Então, para registrar a palavra árvore, para registrar o objeto árvore de forma gráfica, não se usa uma palavra árvore, se usa um desenho, um ideograma, uma imagem que te remete instantaneamente para um objeto. Não existe esse caminho do meio, essa intermediação da imagem mental, como no caso do ideograma, do alfabeto ocidental, que a gente usa. Quando eu profiro a palavra cadeira, o que eu remeto, o que eu aciono, o que eu evoco é uma imagem mental na tua cabeça, na cabeça de cada um de vocês, de a que se refere esse som, essa palavra que está sendo proferida. Cadeira. Ah, cadeira. Então, tem uma imagem mental que é para onde a palavra remete. E essa imagem mental é que conecta com uma variedade infinita e interminável de objetos que a gente costuma chamar de cadeira. No caso do ideograma, essa conexão ela é feita mais direta porque não tem esse elemento simbólico, arbitrário no meio do caminho. Tá? É quase como uma figura que aciona o objeto. É como quando eu vou chinelar, tá? Não posso ir muito longe, mas se tu chega num país estrangeiro, tu é capaz de reconhecer o banheiro feminino e o banheiro masculino, mesmo que tu não leia o idioma. Por quê? Porque tem um boneco. O boneco te remete direto para a que se destina aquilo. Então, a imagem, o bonequinho na porta do banheiro, ou a instrução da placa de proibido fumar, que é um cigarro cortando em cima, eu não preciso fazer o discurso explicativo de que, olha, neste ambiente nós evitamos fumar. Não, está ali a imagem, está dito, a ideia me chega. Então, o que os ícones fazem é uma remessa direta ao conteúdo. E o ideograma tem esse poder, ele tem essa possibilidade, ele remete direto. Então, o que o Benjamin está trazendo e o que ele nos refresca a memória, bem no finzinho do texto, aquele fragmento que eu mostrei para vocês, quando ele diz que o provérbio é uma espécie de ideograma da narrativa. O provérbio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, cachorro comedor de ovelha só matando, pepino que não, é de menino que se torce o pepino, sei lá o quê. O provérbio carrega todo um discurso, toda uma narrativa, toda uma história, toda uma tradição, positiva ou não, negativa ou não, errada ou não, preconceituosa ou não vamos entrar em discussão, mas o provérbio carrega nele e condensa nele toda uma narrativa que, no caso da escrita, precisaria ser explicada. Né? E o provérbio te larga e diz assim, tá na casa de ferreiro, espeto de pau. Bom, diga-me com quem andas, não precisa nem terminar, né? Não precisa nem te dizer quem é já. Ele é instantâneo, ele tem essa condição instantânea, e isso seduziu absolutamente esses caras, seduziu o Mallarmé ficou louco no golpe de dados, enfim, quando ele vai escrever o golpe de dados já tem essa intenção, e ele vai brincar um pouco com isso, e esses caras outros aí, Rimbaud, Valéry, vão ficar correndo na volta de tentar entender. E o Pound, o Ezra Pound, nos Estados Unidos, vai se dedicar especificamente então a uma tentativa de entendimento disso que vai servir para a poesia concreta. Por que eu estou chegando nisso? Porque o fim do livrinho do Blixen, pensando assim, a pergunta da Isabel é lá dos outros 500, o último capítulo do livro do Blixen, ele vai justamente pegar o Coseriot e vai falar na poesia, no potencial da poesia arrebatar o sujeito leitor. A Betisa não veio à aula hoje, está com rinite, está complicado, está ruim hoje, mas assim, um dos textos que a gente leu no começo do pós-doc dela, que ela fez a leitura, é um textinho do Bachelard, Gaston Bachelard.
Quem já estudou um pouquinho de teoria da ciência aqui já conheceu, já viu Bachelard em algum momento. Do ponto de vista da epistemologia, está lá o novo espírito científico, enfim, essas coisas. Bachelard tem um outro lado, que a gente chama, tem o Bachelard noturno e o diurno, né? E Bachelard tem um livro de pequenos ensaios que se chama O Direito de Sonhar, no qual ele escreve um pequeno texto que se chama Instante Poético e Instante Metafísico, no qual ele começa dizendo, a primeira frase dele é: poesia é metafísica instantânea. Ponto. Poesia é metafísica instantânea. E aí ele vai discorrer a respeito da questão da escrita poética, da poesia e tudo mais. É um cara que está vivo nessa época aí, não lembro exatamente o período em que viveu Bachelard, mas essa virada aí, começo do século XX. Por que metafísica instantânea? Porque por conta desse efeito, como o provérbio é o ideograma da narrativa, o ideograma é uma entrada direta, ele carrega essa condição instantânea, ele te cola no significado, assim como uma metáfora. No uso da linguagem comum, cotidiana, metáfora ajuda isso, mais do que a analogia, e a gente tem que saber dosar, não usar demais, mas a metáfora, uma coisa eu dizer assim, se eu quiser falar da Valesca, né, e quiser descrever a Valesca, se eu disser uma palavra só, dizer, pessoal, a Valesca é um doce. Ponto. Eu junto nisso, nessa imagem que está assim, ou dizendo a Valesca é uma porta. A imagem que a metáfora carrega arrasta uma narrativa e um esquema compreensivo gigantesco, que está para muito além do significado, né, daquilo que está ali colocado. Eu lembro, assim, há muito tempo atrás, acho que foi o Colégio Anchieta, eu sempre remeto a isso, que fez uma campanha publicitária, sei lá, mais de 10 anos atrás, uma campanha publicitária, tentando conquistar mais alunos, enfim. Eu acho que foi o Anchieta, ou se foi o Unicinos, mas, enfim, foi ali. Que era educação... um imenso outdoor, educação, a diferença entre abrir portas e ser uma delas. A diferença entre abrir portas e ser uma delas. Então, assim, de uma eficiência estupenda, estupenda do ponto de vista do efeito bombástico, né, instantâneo que a imagem pode produzir. Então, tentando voltar, assim, a coisa da experiência, chegando tanto no extralinguístico quanto no metalinguístico, metalinguístico seria dessa ordem, a linguagem falando da própria linguagem, a linguística aplicada à própria linguística. Também, assim, sinto falta da Bitiza hoje para falar do que seria essa perspectiva aplicada, mas, enfim. Mas acho que a gente pode resbalar, Isabel, para esse lugar que como é que a gente fala, como é que a gente diz quando não tem palavras para dizer, quando nos faltam palavras para dizer. Se a experiência é dessa ordem, singular, intransferível, e, portanto, incomunicável, como é que eu narro a experiência? Como é que eu falo sobre ela? O recurso da narrativa é um deles, né? E ele vai ser sempre insuficiente. Por isso, Foucault diz, nenhum livro é o bastante. Sempre que eu termino um livro, eu estou modificado por aquilo que eu pensava antes e eu estou sendo compelido a começar outro. Porque exatamente aquilo me deslocou de tal maneira que eu já não penso como eu pensava quando comecei. Então, eu vou numa outra direção. Então, essa permanente abertura, que é o que o Gadamer chama de negatividade do sujeito, te dá conta que tu é sempre incompleta, tu é sempre imperfeita, né? Que é o que se fala lá de dissolução dos marcadores de certeza. Nós somos sempre precários, sempre provisórios. A verdade ela é sempre contingente, não porque ela não exista. Existe, beleza, mas ela nada mais é do que uma tomada de decisão, uma condição arbitrária do sujeito numa certa circunstância, que reconhece a plausibilidade de um pensamento, de uma decisão e tal, naquela circunstância ele faz desse jeito. Né? Então, a contingência obriga o sujeito a se posicionar
Desaparece essa posição sacra, sagrada do sujeito diante de uma coisa, né? E aí a relativização, o que o Wolfgang Welsch, que também é um autor que me é muito simpático sempre, fala do que ele chama de relativismo crítico, né? Que não é o relativismo relaxado e tal, mas é o relativismo crítico, que eu estou sempre precisando pensar que nenhuma pergunta seria respondida da mesma maneira quando feita em circunstâncias diferentes, em momentos diferentes, para pessoas diferentes. A mesma pergunta será respondida de diferentes formas, né? Então, do ponto de vista das ciências humanas, nós estamos falando, né? Então, esse jogo, esse deslocamento que me produz inclusive aquilo que a Carol ainda agora destacava, que é assim, a sensação de frouxidão que o leitor do Benjamin encontra quando lê o texto pela primeira vez, que parece assim, mas afinal, que raio, o que é a experiência no meio disso tudo? O que é o narrador disso tudo? O que dá para tirar disso? Não, a gente risca o texto todo, mas não consegue tirar uma ideia-chave, a ideia. Então, não tem, porque ele não está aqui para ser sintetizado, ele não está aqui para ser interpretado, ele não está aqui para ser exprimido e convertido numa palavra, numa síntese. Se fosse isso, ele tinha escrito um pouquinho só, né? Desculpe, me entusiasmo e faço 400 conexões, viajo demasiado. Lilian Schmidt. Marcos, estava pensando aqui se a gente podia fazer uma correspondência, talvez, com essa ideia do narrador, né, da figura do narrador, com a figura que o Foucault traz lá na conversa com o Trombadori, da figura do experimentador, né? Ele fala ele faz uma contraposição entre o experimentador e o teórico, justamente para dizer que o teórico vai ser esse que recobre o objeto da experiência com uma interpretação estanque, enfim, né? Então, eu estava pensando se é possível, né, nesses termos, claro, tentar estabelecer alguma correspondência entre essas duas figuras. Daí, lá na conversa com o Trombadori, tá lá logo no segundo, na 291 lá, que ele fala, sou um experimentador e não um teórico. Chamo de teórico aquele que constrói um sistema global, seja de dedução, seja de análise, e o aplica de maneira uniforme a campos diferentes. E não é o meu caso. Ele vai falar que ele é um experimentador, né? Assim, dando uma continuidade ao que ele está falando do livro Experiência, enfim, né? É isso. Esse sentido da incompletude e do não fechamento está presente no Foucault, está presente no Bachelard, no Gadamer, e está presente no Benjamin, sem dúvida. Deixa eu reencontrar isso aqui no texto na 291. Não me considero um filósofo. É na 290, mentira. É logo no primeiro parágrafo ali, no final do primeiro parágrafo. Tá, entendi. Não, até porque na 91, logo em seguida, ele vai dizer, quando ele faz essa conexão com Nietzsche, com Blanchot e com Bataille, que ele já tinha falado da experiência espiritual em Bataille, lá no outro primeiro texto, que também rendeu a coisa da espiritualidade e tudo mais, mas ele está falando, usando o Blanchot. Blanchot é o cara que serve de mote para o Foucault pensar naquilo que ele vai desenvolver, que é o pensamento do fora. O fora, o exterior, o fora da linguagem, o fora do pensamento, vai ser provocado pela leitura que o Foucault faz do Blanchot. E o Blanchot vai ser um cara que vai inspirar bastante também Deleuze, vai estar muito perto dessa leitura. Então, ele está falando a respeito disso. Ele está dizendo, ele faz uma referência ao que ele chama de experiência radical, né? Que é uma experiência limite, aquela experiência que arranca o sujeito de si mesmo. Ele fala do Bataille, do Blanchot, que diz, os eruditos que são meus livros, eu tenha concebido, né, os meus livros como experiências diretas visando me arrancar de mim mesmo, me impedir de ser eu mesmo.
quando ele se chama de experimentador e não de filósofo, justamente ele está renunciando à ideia de pretender ocupar esse lugar do trago verdades, tá? Trago, dizer assim, o que eu penso é isso e tal. Então, dizer, não, o livro, e aí por isso eu sempre comento com vocês, assim, quando alguém diz assim, mas o Foucault diz onde? Não porque varia. O Foucault que escreveu a Hermenêutica do Sujeito não é o mesmo Foucault que escreveu O Governo de Si e dos Outros, não é o mesmo que escreveu Microfísica do Poder, que não é o mesmo que escreveu a História da Loucura. E ele chafurda nisso. Porque ele aposta nessa ideia de que quando ele estuda, quando ele pesquisa, ele se permite ser afetado por isso que ele está estudando, ele se implica nisso que ele está estudando. Então, quando ele está estudando a questão das prisões, quando ele está estudando a questão do discurso, quando ele está se permitindo ser implicado por essas coisas que ele está investigando, não pelo objeto, evidentemente, ele não está implicado pela loucura, nem pela tortura, nem pela sexualidade, mas pelo discurso sobre a loucura. Então, ele se implica pelo discurso e assim por diante. E, ao se implicar no que ele estuda, ele se permite ser afetado, ele se permite ser deslocado, né? Por isso ele diz, eu sou um experimentador, eu não sou um filósofo. Ele não pretende escrever um livro para oferecer para o leitor uma verdade sobre alguma coisa. Então, e talvez nesse sentido, o melhor exemplo seja a história da sexualidade, e pensando nos 3 primeiros volumes só, o 4º saiu e ele nunca não autorizou, a publicação está aí, está disponível e tal, mas não é dele. Quando ele começa a escrever a história da sexualidade, ele começa a escrever a vontade de poder, né? E a vontade de saber, e começa a articular essa coisa da noção entre o saber e o poder, os jogos de verdade. Ele está bastante mobilizado por isso, ali justamente em 77, alguma coisa. Quando ele está falando aqui dos jogos de verdade, quando ele está falando do regime de verdade, é disso que ele está bastante implicado. Quando ele começa a escrever isso, e ele vai seguir estudando para sair o segundo volume sai 7, 8 anos depois. E sai diferente do que estava no começo, ele não é mais o mesmo sumário, não é mais a mesma coisa, tanto que o primeiro capítulo inteiro do segundo volume é um reposicionamento geral. Ele diz, é outra coisa, vai se chamar a história da sexualidade e tal, mas é outra coisa porque as formas da experiência, a experiência me deslocou. Então, eu sou um experimentador, eu não sou um autor, eu sou um experimentador, eu não sou um filósofo, porque ele diz, o objetivo do meu livro é me arrancar de mim mesmo, me impedir de ser eu mesmo. Então, quando ele se propõe a estudar e a escrever, ele não está se propondo a se fixar em uma coisa que ele já sabe, e sim explorar alguma coisa que ele ainda não conhece o suficiente, mas que ele reconhece com suficiente vigor de fazer diferença, de produzir diferença sobre o mundo, sobre as coisas, sobre como elas estão. E aí aquele detalhe que também a Carol destacou ainda agora, assim, o Foucault não é um propositor, assim como o Benjamin não é um propositor, como o Gadamer não é um propositor, vamos dizer assim, não tem um modelo de sociedade assim. Então, como seria a escola baseada em Foucault? Não tem. Então, como seria o casamento baseado no Foucault? Não tem. Como é que seria a prisão baseada no Foucault? Não tem. Ele analisa como as coisas chegaram onde chegaram, para a gente entender que, pensando desse jeito, nós vamos chegar em algum lugar. Seriam modos de existência virtuais para sujeitos possíveis. A partir do quê? De um conjunto de saberes que está aqui, que implica numa série de normativas que vão nos condicionar. É isso que eles propõem, a cada momento, a cada recorte que ele faz. E o que ele vai encontrar? Não sei, não dá para saber. Porque se ele é capaz de, por um lado, como ele faz, estudar civilizações, e ele consegue, ele para olhar a civilização greco-romana e tal, estoicos e não sei o quê, os livros do Cícero e tal. Por outro lado, ele pega as letras de cachê, ele pega lá o Pierre Rivière, para ver o caso de um cara, de uma família, de uma coisa, mas então aquilo é exemplar? Não, não é exemplar. Ele até pode ser exemplar de uma certa época, que tinha uma certa tendência, né, de julgar as pessoas de tal forma, como julgou o Pierre Rivière, porque o cara matou a mãe, o pai, a irmã e tal. Mas ele vai justamente tentando entender a contingência.
Então, não é quais são os valores, quais são os princípios que durante a época clássica valiam. Olha, esses eram os praticados naquela circunstância, naquela época. Então, por isso aquela sensação, né, de tu ler o Benjamin assim, tá, e afinal o que é experiência? Dá para saber o que é experiência? Não, olha, sob certo aspecto isso, mas do ponto de vista do narrador aquilo, mas se tu pegar o Prusério está o outro, mas e afinal o que fica? Não sei, depende do que tu vai pegar. E o que ele leu sobre o autor que ele está comentando, que é o Leskov, a análise que o Benjamin faz do Leskov é uma análise absolutamente particular. Ele faz uma análise a partir de categorias, enfim, e tal, mas ele não pretende aqui enunciar a verdade sobre o Leskov. Ele não está pretendendo aqui produzir a verdade sobre o Leskov. Gente, eu preciso me botar coisa nas pernas, os mosquitos estão me charqueando essa hora da tarde. Não sei vocês, mas eu tenho assim, vidrinho de off no meu lado, que de vez em quando começa a me coçar. Vinheta. Entra a vinheta agora do off. Entra a vinheta. Propaganda do off, da Johnson e tal. Então, assim, quando ele escreve sobre o Leskov, quando Foucault escreve sobre... ele não está pretendendo produzir uma verdade, ele está dando a sua leitura. Tem essa coisa da interpretação, certo? Ele está interpretando, mas ele não pretende que essa interpretação seja tomada como uma verdade. Por isso também digo, assim, cuidem para não ficar presos, capturados pela biblioteca do autor que vocês estão estudando. Né? E menos ainda pela leitura que o autor faz, que o autor que vocês estão estudando faz desses caras. Se for algo interessante, se vocês estiverem trabalhando, lendo Foucault, e for importante vocês trabalharem com, sei lá, Nietzsche ou Heidegger, vão ler Heidegger. Tá? Tira o Foucault do caminho um pouco, vai ler Heidegger, senão tu vai ficar sempre lendo de segunda mão. Né? Que é essa atribuição, que é o que o Benjamin está dizendo. Isso te impede de experimentar. Se tu vai, que o Gadamer já dizia, assim, enfrenta os teus preconceitos. Nós somos crivados de preconceito. Então, se tu já leu, se tu a partir do que Foucault disse do Benjamin ou do Heidegger, tu vai ler o Heidegger, tu está lendo com a leitura do Foucault, intermediando a tua compreensão do Heidegger. O que o Gadamer diz não é possível se ver livre disso, mas te apropria, te dá conta que tu está contaminado pela leitura do Foucault. E tu vai ler o Heidegger com os olhos do Foucault. Então, lê e, ao mesmo tempo, faz esse exercício de tentar tirar os olhos do Foucault do meio do caminho e tentar ler o Heidegger. Ainda que depois ele volte para o lugar, porque tem um esquema de compreensão, mas o que ele está dizendo é isso. Então, não te faz de ingênuo e tal, porque a gente está sempre lendo as coisas de segunda mão. Assim como vocês estão lendo, boa parte do que estão entendendo agora do Benjamin, não sei o que, é pela minha olhada, pela minha mirada. Eu estou sendo esse fabricador de preconceitos em relação ao Barico, ao Calvino, ao Foucault, ao Heidegger, ao Gadamer, ao Dewey, enfim. Então, eu sou um fabricador de preconceitos, na medida em que eu ofereço para vocês interpretações e entendimentos que eu faço a partir da minha experiência de leitura. E que, no máximo, que eu consigo oferecer para vocês é isso, assim, algumas compreensões, alguns entendimentos produzidos a partir da minha experiência de leitura. Não me tomem as minhas aulas e a minha fala como também trago verdades, porque não trago verdade sobre esses caras. Acho que o sentido desse nosso seminário sobre experiência é muito esse, assim, vamos experimentar. E a leitura da literatura, o arrebatamento ou não, porque aí também tem uma coisa aqui que é complicada, assim como eu faço propaganda dos caras e tal, pouca gente se atreveu a dizer assim, pá, baita bosta, odiei esse cara. Odiei esse livro chato e tal. Alguns de vocês até disseram do Calvino, pô, muito chato, não consegui ler inteiro. Mas é importante isso, porque aí tem que trazer a leitura da crônica. Por que e aí pegando o Benjamin, por que a narrativa, o romance é tão mais sedutor do que a narrativa? Justamente por isso, porque a narrativa e tal, ela cai nessa dimensão da crônica. E ela, às vezes, ela é tão particular, ela é tão pessoal, a crônica é tão... que só faz sentido para quem estava lá. A crônica tem cronistas que a gente acaba lendo e tal, pega um Luiz Fernando Veríssimo, de um modo geral, um cara que escreve crônicas brilhantes, mas tem algumas que são, eu acho, enfadonhas, porque não me dizem nada. Tem outras que são sensacionais. Entretanto, quando eu pego um romancista, por exemplo, eu pegar um Gabriel Garcia Marques, por exemplo,
uau, qualquer coisa que eu leia, vou, assim, não tem, assim, eu gosto mais desse do que desse por um capricho, mas o cara me arrebata, se ele é um romancista, ele me leva, me carrega, né? Mas um cronista não, um cronista oscila, assim, tem coisas que eu adoro, ele é genial, mas tem umas coisas que não. Por quê? Porque é muito circunstancial. E no caso do Palomar era muito isso, ou cola, e algumas delas, uau, tem tudo a ver com aquilo que tu estava vivendo aquela semana, e aí outras tu passa folhando, assim, não diz nada, assim, nem te coça, nem toca na tua pele. Isso é a crônica. Então, a simples experiência da leitura, sem a gente se preocupar com o conteúdo da leitura, mas a experiência da leitura é alguma coisa que nos permite pensar aqui e nos colocar como experimentadores. Então, isso, tentem ler de tal forma. Como estou propondo, assim, ó, não leiam, não releiam o Jorge La Roça, não releiam o Jorge La Roça com os olhos do próprio preconceito, assim, da própria atribuição de significado. Tentem ler mais desinteressados. Deixa eu ver o que a Santuza falou. Muriçocas, exatamente, Muriçocas. A Jerusa disse: o cronista retira da experiência o que ele conta. Não, ele retira da vivência, do que ele vive. A experiência é inominável, não fica. Essa é a questão. A experiência é algo que me passa. Ela não tem um conteúdo, ela não é um conteúdo, ela é muito mais o efeito de alguma coisa que foi vivida. Ele tira da vivência, e aí ele tenta colocar em palavras. Por isso que às vezes funciona, às vezes não. Ela é arrebatadora, às vezes não é. Enfim, vamos lá. Leituras, comentários sobre o texto. O que vocês sublinharam, o que marcaram? Tem partes que são bárbaras, tem trechos que são muito bonitos. Eu gostei muito, Marcos, quando aqui na página 144, acho que é o capítulo 44, quando a Rebeca chega para ele e fala da experiência dela enquanto ser retratada, que ele vai... né? E quando ela diz da questão do final, e o que ela esperava daquele encontro, de não só ficar, né? Eu não sei também como os momentos, né? Mas ali na página 144... E ela diz: todos aqueles dias criam uma espécie de expectativa de algo físico deva acontecer no final, algo que recompense, uma distância preenchida, eu diria. O Senhor a preenche escrevendo, mas e eu? E nós? Todos os que se farão retratar. Isso é também uma leitura arbitrária de dizendo que ele preenche escrevendo. Primeiro, não sei se ele preenche. Esse entendimento de que ele se satisfaz com isso, não sei. E o desdobramento da história que não termina me dá pistas de que era um cara que esse foi a ferramenta ou talvez o dispositivo que ele encontrou para lidar exatamente com esse impreenchimento, com essa impossibilidade do preenchimento. Quando ele diz, não quero mais escrever, mas não sei direito o que fazer, que coisa é essa que eu vou fazer, que ele se escape, que não sei das quantas, talvez, sob certo aspecto, para mim soa muito mais assim como um alento de que pode ser o exercício de quem não consegue dar o ponto final, não consegue preencher. Aos olhos de quem está do lado, de fora, parece que ali está tudo perfeito, está tudo preenchido, ele escreve e não sofre. É aquilo que... É como quando, tu sabe disso, assim, ó, quem pegar a tua tese para ler agora, encontrar o texto pronto, não faz ideia do tormento que é escrever a tese, dos conflitos da escrita da tese, dos vazios, do desespero, da tomada de decisão, daquela coisa de tu olhar, mas ainda está uma bosta, mas azar, não dá mais tempo, vai ter que ir assim. E o cara vai dizer, nossa, que lindo, como tu escreve bem. Para e pensa. O juízo que ela está falando, o juízo que ela está fazendo e está dizendo assim, olha e tal, não sei o que então tu preenche. Todos aqueles dias criam uma espécie de expectativa, uma distância preenchida, eu diria. O senhor a preenche escrevendo, mas e eu, e nós? Todos os que se farão retratar, vai devolvê-los?
E ela segue dizendo, e ele, pensando na arbitrariedade do autor, do próprio Barico, assim, ó, ele deixa ele de boca fechada. Como é que ele constrói esse capítulo? É ela falando, e aí ela para, dá uma olhada no sorvete. Posso estar enganada e tal, nananã. Deu outra avendarinha. Um dia o senhor escreverá e tal, nananã. Ergueu os olhos para ele e disse, tá, então, deixa fazer, o senhor deve e tal. Havia chegado um ponto em que começou a morder a casquinha, então observou. Aí ele pergunta, tu trabalharia para mim? Tá, vem cá, ela não vai falar, ela não tocou no assunto, ele ignorou solenemente tudo que ela disse. Aham. Porque é uma arbitrariedade dela, ele não tem nada a ver com o que ela pensa a respeito dele. Queres pensar isso de mim? Pode pensar, não vou fazer nenhum esforço para te corrigir, nem te dizer que não é assim, nem nada. Pensa o que quiseres. Tá bom? Interpreta, constrói, fabrica o que tu quiser. Então, esse deslocamento, esse distanciamento é que nos deixa nessa coisa assim, ó, tá, e ele o que acha? Ele concorda? Ele concordou? Não. A rigor, não. Ele nem concordou, nem discordou, ele deixou ela falar. Ele ignorou, né? É isso? Solenemente. Então, tu não tem que preencher. Então, assim, a tua compulsão, já sei que seria pular no pescoço dela. Não, estás enganada, não foi bem assim e tal. Não. Seria preencher o entendimento, a compreensão com uma explicação, com uma interpretação. E o Benjamin daí já diria, bom, isso se converte em informação. Uma imagem que fixa, uma imagem que se cristaliza porque se converte numa informação. Então, acho que foi falado muita coisa, mas tem para mim uma parte que eu achei muito bonita depois em que o Benjamin trata da narrativa e da informação e diferencia elas ali, em que ele traz sobre o tédio e a importância do tédio e na composição do ouvinte. Isso eu li várias vezes por uma questão de achar muito bonito, de tocar, e é bem na partezinha em que ele também fala desse processo artesanal e, de alguma forma, assim, dessa narrativa como um ofício manual e que fala do tédio e de se envolver, se deixar levar pela ação de tecer e ouvir aquela narrativa. Eu lembrei um bocadinho dos processos de cantos de trabalho em que as pessoas, quando fazem atividades manuais, elas se abstêm de si e acabam repetindo aquilo que envolve um determinado ritmo, a sua ação de fazer. Eu lembrei disso, assim, nesse momento. Claro que ele trata da literatura, mas de alguma forma me remeteu à música, mas só para trazer aqui, me bateu bastante essa questão do tédio. Assim. Me ajuda só a localizar, isso está no fragmento 16... Ele está no 8, no fragmento 8 da página 204 e 205 ali, na troca da... 8. Não, o 8 já está. E é suficiente. A questão da leitura, da concisão, da assimilação, o tédio ao passado, o pássaro onírico que choca os ovos da experiência. O menor sussurro assusta. Quando ele está dizendo assim, quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido. Lembra daquilo que eu comentava, que a pedagogia ativa vai defender, e o Dewey vai dizer lá para frente, quanto mais a criança se esquecer que está aprendendo, mais ela vai aprender. Quanto mais ela se distrair dela mesma, esse desenvolvimento da aprendizagem ele vai se dar nessa ordem do esquecer-se de si. Por que esquecer-se de si? Porque ele se distrai de si mesmo, ele se permite ser capturado pelo outro, pelo objeto com qual tu está. E aí tu faz imersão. Esse é o sentido, por exemplo, da etnografia, por exemplo.
Qual é o ideal para o etnógrafo, né? A discussão do trabalho do etnógrafo? Que ele se dissolva, ele nunca vai ser orgânico, porque ele não pertence à comunidade que ele está investigando, na qual ele está vivendo e tal, mas a estratégia de não ser um observador, de não ser um sujeito observador que vem, faz coleta e tal, não, mas sim alguém que vai morar lá, né, que se torna alguém, é para justamente aliviar e anestesiar alguns dispositivos de atenção que vão dar a possibilidade desse sujeito experimentar aquela situação, nessa ordem da vivência. Tá? Então, ele vai passar a viver na comunidade. E, ao passar a viver na comunidade, ele adormece ou anestesia um pouco o estudar a comunidade. Então, não é que ele deixe de estudar, mas ele anestesia um pouco a atenção que é da ordem do entendimento, da racionalidade, da compreensão, que é tentar privar as coisas, que é botar no lugar e tal, alguma coisa assim. Então, um pouco quando ele diz o ritmo do trabalho, quando o ritmo do trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias de tal maneira que adquire espontaneamente o dom de narrá-las. Ele está brincando aqui. Por outro lado, ele só reforça um hábito que a gente tem na escola tradicional, sabidamente, que é o da preleção. Como é que funcionava a preleção? Durante a hora do almoço ou da refeição, a gurizada ficava toda no refeitório e tal, e alguém no púlpito fazendo a leitura ou fazendo a preleção de alguma coisa. Então, o cara está distraído, comendo, está assim, mas está entrando-lhe ouvido adentro alguma coisa que está ali o tempo inteiro falando. Essa figura vai ser recorrente em inúmeros outros jeitos, ou, por exemplo, as teletelas do Big Brother, do Grande Irmão, do Orwell, né, que não podem ser desligadas nas casas das pessoas. Sempre ficam ali, elas sempre ficam funcionando. Então, são elementos que vão ser tomados aí na literatura e na prática pedagógica que vão levar um pouco nessa ordem, que é a análise que se faz, por exemplo, dos cantos de trabalho de algumas comunidades. Isso que tu agora te referiste, Bárbara, que é a repetição do trabalho do artesão, enfim, do sujeito que tem um trabalho manual, um trabalho braçal e que repete. Um dos recursos que as comunidades têm exatamente para assegurar a permanência ou a densidade da significação do trabalho é o canto do trabalho. Por quê? Porque se o sujeito se absorve pelo trabalho, se esquece de si e vai embora, vai pensar qualquer coisa longe, ela se dissocia inclusive do trabalho, inclusive do objeto que ela está fazendo. O canto de trabalho, a cantoria, enquanto ela está fazendo o que ela está fazendo, o canto das mulheres que estão bordando, o canto dos trabalhadores que estão sei lá o quê, ajuda a criar um pouco essa condição de aura de pertença à comunidade e de significação do trabalho. Então, por mais que o sujeito se ausente de si, ele permanece atento àquilo que está entrando pelo ouvido, que é a reiteração da própria cultura, a reiteração da identidade do grupo, o que quer que seja. Então, é curioso pensar nisso também, como a narrativa também tem essa lógica. A história para dormir, enfim... Contar a história para dormir também tem um pouco disso. A história não termina. As cantigas de ninar também entram na mesma hora. Elas têm a função da hipnose e tal, da coisa de deixar meio besta, as crianças meio tontas para dormir, então é aquela coisa da repetição de levar, mas, por outro lado, ela também tem uma tarefa que é passar ser veículo de um certo conteúdo, ela também está andando ali. Exatamente. Valesca disse: canto do povo de um lugar. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Todo dia a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Enfim. É uma canção composta por Caetano Veloso, está no disco Joia, que foi lançado junto com Qualquer Coisa, ali meados dos anos 70. Uma composição muito bonita. Tem um exercício, para quem se interessa por música e conhecer, tem um exercício feito exatamente com essa matriz e com essa frase musical,
feito por um maestro compositor também, que é o José Miguel Wisnik, e o Hélio Zisquind. Hélio Zisquind é o compositor do Meu Pé, Meu Querido Pé, algumas músicas lá do Rá-Tim-Bum e tal. O Hélio Zisquind e o José Miguel Wisnik escrevem juntos um livro que se chama O Som do Sentido, O Som e o Sentido, que é pela Companhia das Letras há um tempo. E o Hélio Zisquind organiza a parte musical, tem um CD, enfim, que está encartado no livro para entender as modulações da música, qualquer coisa. E para entender a passagem da música tonal para modal, e, enfim, de tonal e daí para diante, são usados alguns elementos de música étnica, bem importante, e do ponto de vista da organização do canto, eles tomam o Canto do Povo de um Lugar, essa composição do Caetano, que no disco ele é só um arranjo só vocal, é só um vocalize, feito pela Nausete e pela Susana Salles. Também duas figuras de referência, e é super bonito porque elas fazem variações do Todo Dia o Sol Levanta, muito bonitas, assim, com uns vai e vem, uns sobe e desce, muito, muito curiosos. Vale a pena conhecer a versão original do Caetano, quem não conhece, é uma música circular e vai fazendo, é super bonita do jeito, e essa variação feita pelas gurias. É bem legal de ver. Queria só comentar, é meio besteira, mas já que estava no tema de música, que em algum momento da aula que se falou em epistemologia, eu me lembrei não sei se todo mundo conhece, mas dos Le Luthier, não sei como é que fala bem, que é um grupo que eles têm a música Dilema de Amor, que é bem engraçado e é com o título Epistemologia. Eu mandei ali pelo chat. Legal. Le Luthier Luthier é o nome que se dá a um fabricador de instrumentos, um artesão que fabrica instrumentos. Isso é um luthier. E Le Luthier é um grupo argentino. Eles são extremamente debochados, é quase uma coisa meio língua de trapo, assim, de alguns deboches, algumas construções que são bem legais. Mas agora, quando vocês estavam falando dessa questão da música, de ligar a música à atividade, né? Me remeteu, assim, uma coisa que eu presto muita atenção quando eu assisto filmes e coisa e tal, é da trilha sonora, né? Uhum. E eu já tinha essa questão de acompanhar como a trilha sonora muda com o desenrolar da história, né? E eu me lembro que quando morreu um diretor de cinema, uma pessoa que fazia trilha de cinema, que fez as trilhas aquelas dos filmes de faroeste, e que fizeram uma edição do Oscar em homenagem a ele, com toda uma sonorização diferenciada. Ennio Morricone. E eu lembro que foi a vez que eu disse assim, então que eu prestava atenção e que eu achava que era, né, que achava que era uma coisa corriqueira, não é corriqueiro, né? É uma ação bem intencional e que funciona mesmo, né? Para levantar a nossa atenção quando vai acontecer alguma coisa nova, né? Quando a gente está meio já parando de prestar atenção, muda o tom da música, né? Para chamar a gente de volta para isso. E me chamou a atenção que esse trecho que a Bárbara destacou agora, eu tinha destacado a frase antes, sobre o sono. Cada um delira com o seu repertório, né? Ela destacou a música, eu destaquei o sono. Bem, cada um. O que eu tinha marcado antes, que até tu comentou agora há pouco, prof, era da questão ali da diferença entre a narrativa e o romance, né? Que eu fiz umas anotações aqui do lado e dessa questão da diferença, né? Que tu colocasse de uma forma diferente. E eu tinha lido, tinha pensado uma coisa e agora tu trouxesse um outro elemento, assim, né? Da questão da arrebatação. E eu nunca tinha me colocado nessa questão de como a gente se põe dentro do romance, né? E realmente a narrativa não tem como tu te pôr dentro, né? Porque você está contando uma coisa que aconteceu com outra pessoa, não foi contigo.
Eu estou só olhando, enquanto está falando isso, eu estou pegando uma outra coisa aqui, que é o Dewey. Eu estava tentando encontrar o pedacinho que ele fala que a criança aprende quanto menos ela está ligada no próprio processo. E no fragmento, na segunda parte do texto do Dewey, esse que a gente leu, que se chama Reflexão na Experiência, ele diz duas coisas que ele está trazendo. Uma delas é que pensar é o esforço intencional para descobrir as relações específicas entre uma coisa que fazemos e a consequência que dela resulta, e a relação delas e a continuidade entre ambas. Então, a coisa do entendimento e tal, de onde a gente chega, da reflexão. E logo em seguida ele vai falar da repetição e da monotonia. Então, temos relações. Ah, que bom. Obrigado, PDF do Som e Sentido. E Bárbara, o Som e Sentido está disponível, a parte áudio tem no YouTube. Mas baixem para ler, porque vale a pena. Se alguém já não clicou, clique aí do lado. Som e Sentido é uma boa experiência musical, sonora musical. Então, gente boa, eu vou... Espero, então, que vocês leiam, tomem, então, como leitura, como objeto de leitura de análise para a próxima semana, o La Roça, com essa intenção de fazer uma retomada do texto, daquele primeiro texto, e tentando encontrar no texto do La Roça esses inúmeros elementos com os quais a gente lidou ao longo desses 4 meses que a gente tem experimentado a leitura juntos, né, e as conversas juntos aqui nas terças-feiras. Tá? A ideia vai ser essa, a gente fazer um balanço da disciplina, vou querer ouvir vocês, vai ser um dia de todo mundo falar também, se eu deixar, como sempre, mas eu prometo que eu vou me esforçar, como eu quero ouvir vocês falarem sobre a disciplina, prometo que eu vou me esforçar, assim, vou manter o microfone fechado, alguma coisa dessa, para fazer um balanço mesmo do seminário, de como foi, e a gente conversar sobre a experiência da leitura do Jorge La Roça depois de conhecer esses autores todos que funcionam como referência. Tá bom? Feito? Então, tá bem. Deixa eu botar ali no chat só rapidamente uma coisa que... Opa, não é isso aqui. Opa, também não é isso. Achei. No chat para todo mundo. Estou botando o linkzinho do fragmento da trilha do Som e Sentido, que é o 18º fragmento da trilha do livro O Som e o Sentido, onde especificamente é pego o refrão do Canto de um Povo de um Lugar, uma diferença de harmonia na voz da Ana e da Suzana, muito linda, que joga para cima e brinca com isso de um jeito muito legal. Só para vocês entenderem onde está a minha maionese, assim, qual é a marca da maionese que eu uso, uma delas é essa. Feito? Bons dias, então, boa semana, a gente se vê e se fala na próxima terça-feira, nessa mesma bate-hora. Vai tá, beijo. Lilian chegando para dar tchau. Beijo, Té. Maldito correio, tá? Obrigada, beijo. Beijo.